Que bênção, queridos, nós podermos nos reunir mais uma vez em nome de Cristo Jesus para cultuar ao Senhor. O nosso Deus é o único Deus digno de ser honrado e de ser glorificado. E nós podemos sim, como adoradores que somos, glorificar, honrar e bendizer o nome do nosso Deus. Vamos nos preparar para este culto. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Coloque-se em oração enquanto ouvimos o prelúdio, nos preparando assim para o culto que prestaremos ao Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 11, faremos a leitura dos versículos 33 a 36. Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. E a palavra do Senhor nos diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E nós estamos aqui, queridos, reunidos para juntos glorificar e bendizer ao Senhor no reconhecimento daquilo que Ele é, no reconhecimento do que Ele tem feito por cada um de nós. Vamos orar. Pai, a glória é devida somente ao Senhor. Nós amamos o Senhor, nós adoramos o Senhor. E nós nos prostramos diante do Senhor, Pai, no reconhecimento do Deus que o Senhor é, no reconhecimento das obras maravilhosas que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Pai, esse culto é para o Senhor. Nós estamos, Pai, reunidos nos nossos lares, para bendizer ao Senhor, que o Senhor possa aceitá-lo e que tudo que nós fizermos aqui venha honrar, glorificar e bendizer o nome santo do Senhor e que o Senhor possa se agradar deste culto que oferecemos ao Senhor. E a nossa oração, meu Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor, queridos, com um cântico baseado nesse texto que nós acabamos de ler em Romanos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Nós leremos, queridos, no capítulo 12 de Romanos, o versículo de número 9. Romanos 12, o versículo de número 9. A palavra do Senhor nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Nós, como crentes, queridos, no Senhor Jesus, precisamos detestar o mal e nos apegar ao bem. E por isso precisamos confessar o nosso pecado. Precisamos reconhecer diante do Senhor os nossos erros e clamar a Ele que venha nos abençoar, clamar a Ele que venha nos perdoar, nos purificar, nos restaurar, agir com a sua misericórdia sobre as nossas vidas, e assim que nós possamos nos apegar ao bem em obediência e vida de santidade diante do Senhor. Vamos orar confessando os nossos pecados ao Senhor. Pai, nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha nos lavar, nos purificar e nos perdoar dos nossos pecados. Tantas vezes, Pai, temos feito aquilo que não agrada ao Senhor. E nós queremos, Pai, nos apegar ao bem. Nós queremos ter uma vida de obediência ao Senhor. Nós queremos ter uma vida de santidade no Senhor. Por isso, Pai, tenha misericórdia de nós. Lava-nos, purifica-nos e nos perdoe, Pai. Haja com a Tua graça, haja com a Tua misericórdia, haja com o Teu perdão. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Minha vida entrego a Ti. Minha vida entrego a Ti, os meus sonhos entrego a Ti, faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em Tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o
perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do teu grande amor. Tu és o Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Romanos, no capítulo 16, nós leremos os versículos 25 a 27. Romanos, capítulo 16, versículos 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, vamos continuar louvando ao nosso Deus, glorificando ao nosso Senhor. Ele exaltado, o Rei, exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais que uma voz, eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida para te oferecer. Pois tu, Senhor, é muito mais que eu possa ter
em meu ser. Vamos louvá-lo com esse cântico. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Do início novamente desse cântico. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Sabe, queridos, se é uma bênção nós podermos louvar, cantar para o Senhor, neste mundo caído, neste mundo com tantos problemas. Imagino o que será no céu, o céu que nos aguarda, o céu preparado pelo Senhor para cada um de nós. Poderemos sim nos desapegar, queridos, das coisas terrenas e viver eternamente na presença do nosso Deus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar, eu vou
digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Obrigado, Pai, pela promessa que o Senhor nos dá de voltar para nos buscar. Obrigado, Pai, pelo céu que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Obrigado, Pai, pela salvação em Cristo Jesus, sem a qual nós não poderíamos passar a eternidade com o Senhor. Obrigado, Pai, porque nesse momento o Senhor nos permite cultuar o Senhor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem dirigido as nossas vidas. E nós glorificamos e agradecemos ao Senhor por isso. Clamamos, Pai, por cada um de nós. Clamamos, Pai, pelos nossos lares. Clamamos pelas nossas famílias. Clamamos por tantos queridos que estão enfermos, necessitados do bálsamo da cura que vem do Senhor. Clamamos, Pai, por tantas pessoas que estão enlutadas, Pai, chorando a dor da separação, chorando a dor do luto, que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa enxugar as lágrimas, que o Senhor possa operar nestas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo nosso país, nós clamamos pela nossa cidade, nós clamamos por todo esse problema que nós estamos vivendo e pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Faça com que essa doença possa sair do nosso meio. O Senhor tem poder para fazer isso, Pai, se o Senhor quiser fazer. E nós clamamos que o Senhor, como Deus soberano, como Deus poderoso que é, possa cumprir com os teus propósitos, possa cumprir com a tua vontade sobre as nossas vidas. Pai, agora que a gente vai estudar a palavra do Senhor, nos dê entendimento, Pai, na tua palavra.
Nós não queremos apenas ler, nós queremos aprender, Pai, e colocar em prática a palavra do Senhor. Por isso nós pedimos o agir do Teu Santo Espírito em nós e através de nós, que o Senhor possa nos usar. Eu me esvazio de mim mesmo e clamo o encher do Teu Espírito, Pai, para que eu possa levar essa mensagem, Pai, que o Senhor tem colocado nos nossos corações, e que essa mensagem possa trazer edificação para a Tua igreja, e que, acima de tudo, venha honrar, glorificar e bendizer ao Senhor. É a nossa oração, meu Pai, e a gente ora ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir, queridos, os nossos corações e receber a palavra do Senhor, palavra que Ele tem para cada um de nós nesta noite. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, e nós leremos os versículos 9 a 12. Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12. A palavra do Senhor nos diz assim: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Queridos, essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo, um homem regenerado, um homem transformado pelo poder do Senhor, um apóstolo de Cristo Jesus, que escreve aos santos e aos fiéis, que escreve à igreja ali em Colossos. Uma igreja, queridos, que vivia a fé, vivia a esperança em Cristo Jesus, uma igreja que vivia o amor ágape entre eles como irmãos. E nós vamos encontrar o apóstolo Paulo orando no versículo 3, agradecendo a Deus pela fé, pela esperança, pelo amor que era encontrado ali naquela igreja, e também pelo fruto e pelo crescimento que eles estavam experimentando. No versículo 9, nós vamos encontrar Paulo mais uma vez orando, e agora fazendo uma oração de petição a Deus, para que aqueles irmãos pudessem viver no transbordar da vontade do Senhor, para que aqueles irmãos queridos pudessem viver em sabedoria e entendimento espiritual, se submetendo à vontade do Senhor, se submetendo aos propósitos do Senhor e colocando em prática os princípios de Deus na vida deles, conhecimento e prática. E agora, queridos, nós chegamos no versículo 10, e nós lemos aí dos versículos 9 a 12, e no versículo 10, nós vamos encontrar mais uma vez o apóstolo Paulo na continuidade da sua oração por aquela amada igreja. E o que ele vai orar aí no versículo 10? O que ele vai pedir no versículo 10? A palavra do Senhor nos diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, queridos, agora ora para que a igreja em Colossos viva de forma agradável ao Senhor. Queridos, o propósito de todo cristão é viver uma vida que glorifique o nosso Deus. O propósito de todo cristão é viver uma vida para agradar o nosso Senhor. Viver uma vida de forma digna do Senhor. E nós podemos olhar para o Senhor Jesus e ver, queridos, que Ele não vivia para si mesmo, mas vivia para o agrado do Pai, em submissão ao Pai,
segundo a vontade do Pai sobre a sua vida. Nós podemos ler no Evangelho segundo João, no capítulo 8, versículos 28 e 29, o Senhor Jesus dizendo: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. E agora olha o que o próprio Jesus diz: porque eu faço sempre o que lhe agrada. Sabe, queridos, é dever nosso, no exemplo do Senhor Jesus, viver uma vida que agrada ao Senhor, não buscarmos aquilo que venha nos agradar, mas agradar ao Senhor. E o apóstolo Paulo está orando exatamente por isso, a respeito dessa igreja. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando isso também, quando ele escreve a carta à igreja ali em Roma. E ele diz no capítulo 15, versículos 1 a 3, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que me ultrajavam caíram sobre mim. Queridos, a preocupação do apóstolo Paulo em relação à igreja em Colossos era para que essa igreja vivesse de modo digno do Senhor, para o inteiro agrado do Senhor. Para o inteiro agrado do Senhor. Como essa igreja poderia agradar a Deus? Essa igreja poderia agradar a Deus, queridos, numa vida de fé no Senhor. Porque, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Aquela igreja podia, sim, agradar ao Senhor na sua fé, no ato de fé ao Senhor Jesus. Aquela igreja poderia agradar ao Senhor na generosidade. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus também no capítulo 13, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Com a generosidade, Deus tem prazer, e aquela igreja poderia agradar ao Senhor, sendo uma igreja generosa. Poderia agradar ao Senhor no louvor, como nos diz o Salmo 69, louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas, porque Deus se agrada do verdadeiro louvor. Essa igreja poderia agradar ao Senhor na obediência à autoridade constituída, como nós lemos em Colossenses no capítulo 3, versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor, pois fazê-lo agrada o coração do nosso Deus. Essa igreja poderia agradar ao Senhor, queridos, na dedicação no serviço cristão. E a palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, nos diz assim: participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Está vendo, queridos, quantas coisas nós podemos fazer para o inteiro agrado do nosso Deus? A igreja em Colossos podia fazer todas essas coisas para agradar o nosso Deus, assim como eu e você, como igreja em Cristo Jesus, como igreja de Cristo Jesus, podemos também agir, podemos também fazer para o inteiro agrado do nosso Deus. Tudo isso, queridos, agrada ao nosso Senhor. E é Ele que nos capacita, em sua graça, para nós vivermos como o agrada. Portanto, aqui no versículo 10, o apóstolo Paulo está orando para que aquela igreja pudesse viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado e, como consequência, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus.
O apóstolo Paulo continua a sua oração. E agora no versículo 11, ele diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Agora, o apóstolo Paulo vai orar, queridos, para que Deus abençoe a igreja em Colossos, para que essa igreja seja fortalecida com o poder do Senhor. Como? Em primeiro lugar, com perseverança. Aqui, queridos, é usado uma palavra grega, upomonê, e essa palavra grega que é colocada aqui e foi traduzido para nós como perseverança, tem o seguinte significado: paciência para suportar circunstâncias difíceis. Essa perseverança que o apóstolo Paulo está orando para que aquela igreja tenha, queridos, uma perseverança, é uma paciência para suportar circunstâncias difíceis. E eles viveram circunstâncias difíceis, queridos. A igreja primitiva viveu circunstâncias difíceis. A igreja primitiva viveu perseguições, viveu mortes, viveu sofrimento. Por eles testemunharem a respeito do Senhor Jesus, por eles pregarem a respeito do Senhor Jesus. Portanto, ele ora por essa paciência, ele ora por essa perseverança, que é a paciência em ação. É perseverar, queridos, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. É perseverar, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. É como um atleta que corre debaixo de um sol quente, sentindo sede, tendo dores musculares, tendo cansaço físico, mas não desiste. Ele não para, pois ele quer atingir o alvo, ele quer vencer a corrida. É essa perseverança que o apóstolo Paulo está orando por aquela igreja. É a paciência em meio às circunstâncias difíceis. Sabe, queridos, isso é suportar as adversidades com alegria no coração, sabendo que Deus está no controle, sabendo, queridos, que Deus está no comando, sabendo, queridos, que é Deus que nos fortalece com todo o poder, segundo a força da sua glória, nos capacitando para passarmos situações difíceis, situações complicadas, com perseverança, com ânimo, com paciência, com alegria. William Barclay, queridos, ele diz a respeito dessa perseverança, que a perseverança é a habilidade de transformar situações adversas em triunfo. Grave bem isso. A perseverança é a habilidade de transformar situações adversas em triunfo. Nós conhecemos a história de José, e José perseverou até o fim. Nós conhecemos a história de Davi, e Davi perseverou até o fim. Nós conhecemos a história de Jesus, e Jesus perseverou até o fim. As circunstâncias não foram fáceis, tiveram que enfrentar lutas, problemas, tribulações, mas perseveraram até o fim. Hoje nós estamos passando esta luta, nós estamos passando essa dificuldade, essa enfermidade que tem assolado o mundo, essa enfermidade, essa doença que tem tirado tantas vidas, que tem colocado tantos queridos nossos nas UTIs, nos hospitais, lutas, pessoas desempregadas, pessoas que estão passando por ansiedade, por depressão, lutas, as circunstâncias não são fáceis. Mas nós precisamos orar como o apóstolo Paulo, queridos, para que Deus nos revista do seu poder, para que possamos passar por todas essas circunstâncias, por todos esses problemas, com perseverança, com essa paciência em ação. E o que o apóstolo Paulo faz é orar para que aquela igreja viva com perseverança. Mas ele também fala da longanimidade. A longanimidade, aqui o termo grego que foi traduzido para nós como longanimidade,
é macrotimia. Sabe o que significa isso, queridos? Macrotimia, paciência com pessoas difíceis. Olha só, a longanimidade, macrotimia, é a paciência com pessoas difíceis. Se o termo upomoné é a perseverança e a paciência nas circunstâncias difíceis, a macrotimia é a paciência com as pessoas. A longanimidade é ter, queridos, um longo ânimo. E aí, queridos, é colocar em prática os ensinamentos e a palavra do Senhor. E como nós fazemos isso? É perdoar, queridos, quando o nosso desejo é revidar. É abençoar, quando o nosso desejo, queridos, é amaldiçoar. É amar, quando o nosso desejo é vingar. Isso é ter longânimo, é ser longânimo. Isso é ter o longo ânimo. E a palavra do Senhor nos ensina isso para que vivamos isso na prática. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, os versículos 38 a 48. Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 48. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo está orando para que aquela igreja viva segundo os ensinamentos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos ensina aqui nesse Sermão do Monte e com a sua própria vida a sermos longânimos. Amar quem nos ama, qualquer pessoa pode fazer isso, queridos. Gostar daqueles que gostam da gente, qualquer pessoa pode fazer isso. A grande diferença, queridos, em nós, como cristãos, é viver como Cristo, é agir como Cristo, é ter esse longânimo, essa longanimidade, é sermos longânimos, termos essa longanimidade, esse longo ânimo. Sabe, queridos, precisamos viver como Cristo viveu, precisamos imitar o próprio Senhor Jesus. Portanto, macrotimia é paciência com as pessoas difíceis. Muitas pessoas vão se levantar contra nós, muitas pessoas vão nos criticar, muitas pessoas vão falar de nós. E sabe o que o verdadeiro cristão faz? Ama a si mesmo. O verdadeiro cristão ora por essas pessoas. O verdadeiro cristão não paga, queridos, ou o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Abra ainda sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Romanos, no capítulo 12. Nós leremos os versículos 17 a 21 e vamos entender na prática o que significa sermos longânimo, termos longanimidade. Romanos 12, versículos 17 a 21. A palavra do Senhor nos diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós,
tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quantas pessoas, queridos, estão guardando ira nos seus corações, estão guardando mágoas nos seus corações, amargura nos seus corações, porque pessoas lhe fizeram mal. E a palavra do Senhor nos ensina a dar lugar à ira, deixar a ira passar. E aqui fala: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ah, queridos, o apóstolo Paulo estava orando pela igreja ali em Colossos, para que eles vivessem em longanimidade, em longo ânimo, amando, perdoando, fazendo bem a todos, inclusive àqueles que o fizeram mal. Portanto, o apóstolo Paulo ora, clamando as bênçãos do Senhor sobre aquela igreja. No versículo 12, a palavra do Senhor nos diz: com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo continua orando por aquela igreja. E agora com alegria ele ora, agradecendo a Deus pela idoneidade daqueles irmãos, pela idoneidade daquela igreja. Sabe o que significa isso? Idoneidade é adequação. É o que serve perfeitamente ao propósito estabelecido. É o que demonstra aptidão e capacidade e conhecimento para realizar tarefas. Isso é idoneidade. E Paulo ora agradecendo ao Senhor, porque aquela igreja era uma igreja idônea. Aqueles irmãos eram idôneos, viviam em idoneidade. Nada, queridos, nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nenhum governo podia colocar em dúvida as credenciais daquela igreja, porque aquela igreja era uma igreja idônea. E quais eram as credenciais daquela igreja? Uma igreja que vivia a fé, uma igreja que vivia a esperança, uma igreja que vivia o amor. Paulo orava para que aquela igreja se transbordasse na vontade de Deus, para que aquela igreja vivesse debaixo da vontade do Senhor, debaixo dos propósitos do Senhor, conhecendo na palavra a vontade do Senhor e obedecendo a palavra do Senhor, em plena sabedoria e entendimento espiritual. Aquela igreja vivia de modo digno, e Paulo ora por isso, para que eles continuem vivendo uma vida digna diante do Senhor, agradando ao Senhor, frutificando e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O apóstolo ora, queridos, pelo fortalecimento, pela perseverança daquela igreja, pela longanimidade daquela igreja, e agradece pela idoneidade daquela igreja. Aptos, capazes e competentes no poder e na graça do Senhor Jesus. Ah, queridos, a gente vê essa preocupação do apóstolo Paulo com essa igreja, para que essa igreja tivesse o perfil do Senhor Jesus Cristo, porque tudo o que nós vimos até agora é o perfil do Senhor Jesus Cristo, e aquele que confessa o Senhor Jesus, aquele que diz que é crente no Senhor Jesus, tem que viver, tem que andar segundo o Senhor Jesus, Ele como exemplo e nós como imitadores dele. O que essa palavra de Paulo, queridos, para a igreja de Colossos tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua vida, tem a ver com a igreja presbiteriana vida. Queridos, nós devemos viver de modo digno do Senhor, para o agrado do Senhor. No nosso dia a dia, queridos, nós precisamos agradar ao Senhor, viver de modo que agrade o coração do Senhor, numa vida de obediência, numa vida de submissão ao Senhor. Como igreja, queridos, como crentes que nós somos no Senhor Jesus,
Nós precisamos viver com perseverança, apesar e independente das circunstâncias. Precisamos perseverar. As lutas virão? Virão. As lutas estão aqui? Estão. Mas o Senhor Jesus disse que neste mundo nós teríamos lutas, teríamos tribulações, mas que era para a gente não desanimar. Isso significa, queridos, perseverança, independente da nossa vida, independente das circunstâncias, independente das lutas, independente dos problemas, independente, queridos, de tudo o que está acontecendo no nosso meio, nós precisamos perseverar, como aquela igreja estava perseverando no Senhor. Sabe, queridos, como crentes no Senhor Jesus, como igreja do Senhor, precisamos viver com longanimidade, precisamos ser longânimos, queridos. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar Cristo nas nossas vidas. Cristo perdoou, quantas vezes foi preciso perdoar. Cristo amou, Cristo abençoou os que os perseguiam. Sabe, queridos, nós como crentes temos que viver com longanimidade, precisamos perdoar, precisamos amar, precisamos, queridos, abençoar os que nos perseguem, os que nos criticam, os que nos fazem mal. Nós, queridos, não podemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem. Se nós somos verdadeiramente crentes no Senhor Jesus, se nós seguimos o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus é Senhor das nossas vidas, nós temos que agir e temos que viver como Cristo Jesus. E precisamos, queridos, ser idôneos, aptos, capazes no poder do Senhor, frutificando, queridos, em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Portanto, essa oração do apóstolo Paulo pela igreja em Colossos tem tudo a ver com a minha vida, tem tudo a ver com a sua vida, tem tudo a ver com a igreja do Senhor Jesus, porque nós precisamos viver, nós precisamos colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Tantas pessoas têm lido a palavra do Senhor, tantas pessoas têm decorado os versículos, tantas pessoas têm decorado textos bíblicos, mas não colocam em prática. E Deus, o nosso Deus, nos dá circunstâncias para que nós venhamos a praticar a sua palavra. E como crentes, como adoradores do Senhor, nós precisamos ser servos obedientes e servos que venham imitar verdadeiramente o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos. Que possamos, queridos, com o poder dado pelo Senhor, com a graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas, viver verdadeiramente uma vida cristã. Tirar a mágoa, tirar a amargura, tirar o ódio e colocar amor, colocar perdão, sermos longânimos e perseverarmos e sermos idôneos no Senhor. Isso é fácil? Não. Mas é possível sim, quando nós nos dispomos a fazer aquilo que a palavra do Senhor nos manda fazer. Quando nós olhamos para nós mesmos e queremos agradar a nós mesmos, nós não seremos capazes de fazer isso. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus e temos a consciência de que a nossa vida é para agradar, para louvar e para viver de modo digno a Ele, sim, é possível. E nós faremos isso com alegria para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. E acima de tudo, para a glória do Senhor, num testemunho vivo do nosso Deus. Vamos orar. Pai, nos abençoe, Pai, para que vivamos de forma digna do Senhor. Nos abençoe, Pai, para que possamos agir e viver como Cristo nos ensina, como Cristo viveu entre nós, Pai. Que nós possamos,
como crentes no Senhor Jesus, dar um verdadeiro testemunho, que nós possamos amar, que nós possamos perdoar, que nós possamos ser longânimos, Pai, que nós possamos viver a nossa vida cristã com perseverança, independente das circunstâncias, que nós possamos, Senhor, viver com idoneidade diante do Senhor, que nós possamos viver de forma digna, que venha agradar completamente o coração do Senhor. Tire de nós, Pai, tudo que desagrada ao Senhor e coloque em nós tudo aquilo que vem honrar, glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. Obrigado pela nossa igreja, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa igreja. Que a nossa igreja possa viver de acordo com a Tua vontade e os Teus propósitos. Que a nossa igreja possa viver em obediência ao Senhor. Que possamos ser sal, que possamos ser luz, Pai. Que possamos testemunhar verdadeiramente do Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Nós Te amamos, Pai. Nós Te adoramos. E a nossa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo do Senhor estejam com todos nós, queridos, com os nossos lares, com as nossas famílias, com a igreja do Senhor, agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos. E nós estamos ao pleno dispor de cada um de vocês, eu, pastor Milton, qualquer coisa que vocês precisarem, nós queremos servi-los. Ligue para nós, entre em contato conosco e nós estaremos com toda alegria servindo a cada um de vocês. Queridos, nós temos nos encontrado toda segunda, quarta e sexta, às 19h30, tá? De forma online. Na segunda e na sexta, reunião de oração. E na quarta-feira, estudo bíblico. Participe conosco. A gente sempre tem colocado o link das reuniões. Participe conosco durante a semana. E no sábado, as nossas irmãs têm tido um momento maravilhoso de crescimento espiritual e também no estudo da palavra do Senhor. Que vocês, queridas irmãs, possam buscar também nesse horário, às 18 horas do sábado, e estarem estudando juntas a palavra do Senhor, nesse crescimento que o Senhor é capaz de nos dar. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser a cada dia fortalecidos no Senhor. Um grande abraço, queridos.